Salve, salve, internet! Todos vocês e todas vocês também. Eu sou o DGO, pai de família, e meu querido Pabilito, ex-morador, ex mesmo, nem morador de rua. Isso mesmo, cara, ex-morador de rua. Como é que você tá, DGO? Ué, pior que tá, não fica. O assunto é muito bom, né, cara? Política, velho. Exatamente. Com uma convidada que é excepcional, a Giza Alexandre, que é formada em enfermagem, ela também estudou economia e agora é pré-candidata a deputada federal. Também é escritora e tal. E aí, como é que você tá, Giza? Olá, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer por estar aqui. Tô amando o podcast de vocês e tô bem. Legal, tô bem. né? Vamos começar essa campanha aqui, estreando bem. Oh, bacana. Giza, fala um pouquinho sobre você, sua trajetória, assim, creio, para chegar, né, a essa ideia de ser, cara, deputada federal. É uma cruz a se carregar, né, coleguinha? Pesada. Conte pra nós aí. Eu posso demorar? Pode, fica à vontade. Que a história é longa. Mas, bem, então, eu nasci em Três Pontas, né? Sul de Minas. E meu pai, ele é trabalhador rural. A minha mãe era dona de casa e às vezes trabalhava lavando roupa, fazendo umas coisinhas assim, uns bicos que toda mulher pobre faz. E a gente nasceu na roça. E depois minha mãe queria muito que eu estudasse, aí ela levou a gente pra cidade aos 10 anos. Só que tinha escola agrícola na roça, mas era muito longe aqui de ônibus e ela achava que a gente ia fazer bagunça. Eu e meu irmão, que era da mesma idade. Ela achava que no ônibus a gente ia se jogar pra fora. Farra do fundão, né? E aí não rolava não, né? Mas eu sempre fui nerdzinha na escola e não fazia bagunça. Minha mãe que me conhecia. Aí a gente foi pra cidade. Na cidade a gente começou a estudar lá e tal, mas aos 13 anos as coisas mudaram um pouco. Eu tive que sair da escola para ser empregada doméstica. Não tive porque alguém me obrigou, mas é porque não dava para um homem sozinho, pai de família e tal, sustentar os filhos, a casa, tudo era complicado. Então eu resolvi, vou trabalhar, né? Seu primeiro emprego foi como trabalhadora doméstica, então? Sim, babá e trabalhadora doméstica. Eu até estava estudando, só que eu tinha que sair do serviço, ir para o serviço depois da escola. Sim. E aí a patroa já começou, você podia vir o dia todo. E lembrando que não tinha lei trabalhista que preservasse as domésticas. A gente tinha que servir janta, trabalhar domingo, quando a patroa quisesse, sem fundo de garantia, sem trabalho bem escravo. Esse. Eu falo que é a extensão da mucama, né? Porque a escravidão acabou, abriu a porteira, levou todo mundo. Acabou entre aspas, porque não acabou. Só mudou de forma. Mas abriu a porteira, vai embora, né? Sem nenhuma indenização. A mucama não vai, não. Você fica aqui porque você tem que cuidar das crianças e te dar uma comida. E aí eu fui trabalhar doméstica e fiquei trabalhando, pensando, vou ganhar uma graninha e tal. Depois eu volto pra escola depois, que eu era muito nova pra estudar à noite. E, enfim, demorei uma vida, até que foi uma faculdade pra minha cidade, uma faculdade particular. Pensei, agora eu vou estudar Direito, porque eu vou na faculdade de Direito pra lá. Então eu vou terminar os estudos. Fui lá perguntar, um negócio que custava 3 vezes mais do que eu ganhava. Nossa. E eu tinha que trabalhar até a noite, então não ia rolar. Aí desisti, fiquei trabalhando como doméstica, eu vi que assim, ganhava nada e era muito escravizado. Parei de ser doméstica e fui ser faxineira pra ganhar o dia completo, cada dia numa casa, não gostei da patroa, tchau, vou pra outra. E trabalhei também como trabalhadora rural, colhendo café, mas eu era muito ruim, gente. Eu não fazia por desconto da INSS. Então, eu como trabalhadora rural... Então, você foi juntando experiência com esses trabalhos diferentes. Sim. E como que você chegou assim na fase de falar, quero fazer técnico em enfermagem? Como você chegou nessa conclusão? Nunca quis, porque eu era a pessoa que desmaiava. Sou a pessoa que desmaia com injeção. Quando é pra mim, descobri que nos outros não tem problema. Nos outros é refresco. Aí, o que acontece? Eu ainda nessa vida de vai e vem, eu vi que tinha um concurso da prefeitura aqui de Varginha, e esse concurso também foi uma loucura. Porque eu errei o concurso na hora da inscrição. Eu ia me inscrever pra alguma coisa, pensei, sei lá, serviço público desses que serve água, café, copeiro, alguma coisa da prefeitura, vou trabalhar na sombra, né, com todo direito garantido e tal, melhor que doméstica. Coloquei para obras e serviços públicos 2. Eu devia ter colocado 1. O 2 era desentupir, trabalhar no caminhão do bosteiro. Ser encanador, né? Um negocinho, encanador. Socar aquela mangueira que desentope o negócio da rua, ou
trabalhar na pavimentação, que era realmente pegar a massa asfáltica, tacar no chão. Foi na construção civil. Sim, da hora. é isso. E aí eu fui pra lá, escolhi, lógico. Falei, entre a bosta do asfalto, vamos pro asfalto, né? Eu acho melhor também. Ele ganhou experiência nessa área. Sim, e aí não foi tão ruim como eu achava que seria. Muito pelo contrário. Na hora do almoço eu fiquei assim super... Aí eu via, nossa, menina magrinha, tal, trabalhando aqui. O que você faz? Trabalho no asfalto. Aí virei menina do asfalto. Pegava carona pra vir e voltar. Amo caminhoneiro, gente. Nunca me deixaram na estrada. Caminhoneiro é ótimo. Bom, é bom demais. Aí com isso, depois que eu já tava lá, na minha cidade chegou um curso técnico, né? Que é um polo... Aqueles que é híbrido à distância, algumas aulas práticas. Sim, só que ele também tem umas aulas práticas. E aí tinha um curso técnico em enfermagem, tinha técnico em algumas outras coisas, cafeicultura e eventos e tal. Falei, vou fazer enfermagem. Por quê? Doente sempre tem, velho sempre vai ter, ganhar neném alguém sempre vai ganhar, então para enfermagem não vai faltar serviço. E você não acha que muita gente formando em enfermagem não aumenta a inflação de emprego na enfermagem? Eu acho que enfermagem, ela tá... Na época eu achava. Porque hoje em dia você vê jovem, nossa, forma no 3º ano... Por que você fazia enfermagem? Você é enfermagem. A metade da sala quer ser enfermeira. Você não acha que causa uma inflação isso no futuro? Eu acho que o campo da enfermagem, ele sempre vai ter espaço. Por exemplo, tem coisa que ninguém gosta de fazer, tem coisa que ninguém quer fazer. E os plantões são imensos, ele é muito cansativo. Tem serviço na enfermagem que você chega lá, por exemplo, você vai... chegar com um paciente, precisa trocar uma cama, serviço de manhã, serviço das 7 da manhã. Você tem que tirar o paciente da cama, tem que dar um banho no paciente, limpar a cama, desinfetar tudo, catar toda a roupa. Só que o pior é fazer sozinho, sabe? Precisa de 2 e ainda não tem. Geralmente usa um pra fazer e acontece muito acidente. Tem lugar que realmente não tem, sabe? Primeiro o salário é muito baixo. A pessoa faz enfermagem, depois é cuidar de idoso no particular, alguma coisa assim. Agora foi aprovado o piso da enfermagem. Só que aí na sanção do piso já teve o veto do aumento anual. Com esse veto, daqui a 3 anos o que vai acontecer? Salário mínimo de novo. Então é uma luta constante. A gente, assim, muita gente estuda, mas muita gente não segue, que foi meu caso. Aí, a área da saúde, como que ela afetou, assim, na sua proposta de governo, que a gente fala mais depois, né? Sim. Mas, tipo, como que a área da saúde, assim, influenciou você na política? Totalmente, porque assim, no hospital, eu não gostei de hospital, porque eu sofro pros outros, sabe, eu não sei ficar indiferente. Eu gostei muito da área da saúde pública, tanto que eu estudo administração pública e eu trabalhei em PSF, em posto de saúde, trabalhei em local onde grávida faz pré-natal de alto risco. E ali eu percebi várias coisas, não só da questão da saúde, mas a saúde como um todo, porque o conceito de saúde não é a ausência de doença. Desde a Constituição de 88, o conceito de saúde é... a saúde plena, o bem-estar, a alimentação, bem-estar, isso, o psicológico. E ali, atendendo as pessoas no posto de saúde, você percebe quando ela não está bem, quando uma mulher está em situação de violência doméstica, quando criança está em situação de abuso em casa. Diversas coisas, diversos problemas da sociedade, eles fazem parte dessa falta de planejamento na área da saúde. Então ali você consegue muitos parâmetros para perceber que as pessoas não estão bem e isso reflete depois no quê? Na doença propriamente dita, na patologia, porque aí as pessoas vão fazer uso de medicamento controlado, se elas não comem direito elas vão ficar doentes e aí elas acham que resolvem com o médico, mas a área da saúde é muito ampla e a gente vê uma desvalorização tanto dos profissionais quanto um massacre mesmo da saúde pública, talvez para facilitar as parcerias público-privadas ou até as privatizações. Eu percebo bem isso. Bastante coisa, mano. Muita coisa. Obrigada. Já manda uma pergunta insana pra ela, cara. Porque aqui no Instancast que a gente faz pergunta insana, tá ligado? Manda uma brava. E a gente vai... Vamos sair um pouco, né, da história dela, que tem uma carreira assim, fenomenal, uma trajetória, né? Que na hora que você travou no meio ali do asfalto, eu falei, eu já tinha pulado fora. Você é doido. Mas é bom demais. Vamos falar, hoje no Brasil, né, a gente vê que a politicagem, a roubalheira é cada vez maior, né? E há quem fale, entra presidente, sai presidente e o brasileiro diz, é tudo farinha do mesmo saco. Mas, como todo lugar que a gente vê, né, não é o cargo que faz a pessoa, mas a pessoa que faz aquele cargo. Fala pra mim, entrar na política hoje, pra você, né, em relação à visão da população, seria se sujeitar
né, a entrar nessa gama que a população condena? Ou será que fazer diferente, estar ali, será que dá para fazer diferente? Ou como meu avô diz, cada um tem seu preço? Eu acho que na vida existe isso aí também, que muita gente diz que cada um tem seu preço, mas tem uma coisa que a gente também diz, né? Que preço não é valor. Então, ou você tem valor ou você tem preço. Mas o entrar na política, eu preciso começar disso, que eu acho que eu não entrei na política. Eu acho que fora aquele clichê de que todo ser humano é um ser político, quando você olha pra mim, eu sou um corpo político. Por quê? Eu sou o mais improvável. Eu represento essa parcela da população que é política e não sabe. Uma mulher preta, da roça, empregada doméstica, que erra o concurso, que depois entra num cursinho, vai pra faculdade, pega carona, que posa na fila do posto de saúde com o filho com febre no ombro e que depois passa pro lado de lá, eu sou a pessoa de cada balcão que tem que te falar, não tem vaga, e teu filho tá no ombro com febre. Ou seja, a militância que a gente faz ao longo dos dias para se manter vivo nos torna totalmente aptos a dar palpite na política e a resolver a nossa vida. Porque eu dependo do salário mínimo, eu dependo de uma passagem de ônibus, eu dependo de leis, que eu falei que a doméstica não tinha, só em 2015 passa a ter. Mas a gente tá acostumado... eu vou falar uma frase que eu não sei de quem que é, pode ser do Aristóteles, porque parece com ele, mas se não era, então eu vou passar para ele hoje. Que é que aqueles que não gostam de política serão dominados pelos que gostam. Por quê? Existe um projeto, na minha concepção e de várias pessoas no Brasil, para que as pessoas não gostem de política. Então não se discute política na escola. Tem nojo, aversão. É tudo uma coisa só. Essa farinha do mesmo saco, os políticos mesmo, que eles, mesmo ainda eles achando que não são, eles gostam que a população pense assim. Porque se a população pensa assim, a população não vai votar. Você acha que é uma democracia plena a pessoa votar uma vez a cada 4 anos, ou de 2 em 2 anos, dependendo da esfera? Não é. A democracia plena de Aristóteles, voltando lá na Grécia Antiga, levava todo aquele povo para a rua e eles levantavam a mão e eles faziam oratória, eles debatiam seus problemas, que são os conselhos hoje, que seriam a democracia, um orçamento participativo, essas coisas. E aí, voltando para mim, se eu sou esse ser político que depende do salário mínimo, que depende de políticas públicas, o curso que eu entrei, o técnico em enfermagem, é do Instituto Federal de Juiz de Fora, que só veio existir por causa de políticas públicas para educação. Eu só voltei a estudar, eu não voltei para o ensino médio. Eu estudei sozinha e me formei pelo Enem, que hoje não forma mais, tem que ser o Enseja, mas eu me formei pelo Enem aos 26 anos, depois de ficar 13 anos fora da escola. Ué? Então, mais uma política pública que me deu essa oportunidade. Mas se eu que estou fora, que eu que não posso participar, não sei o que existe na política, não sei o que está acontecendo, eu estou dando a minha vida... uma carta branca, um cheque assinado para que homens brancos, ricos, moradores de capital, que nunca botaram o pé na roça, a não ser para ver a plantação dele de longe, que não sabe o que a gente passa, possa simplesmente pegar uma caneta e dizer lá, vou mexer aqui numa reforma da Previdência e dizer que as pessoas conseguem trabalhar até 70 anos, gente. A pessoa hoje consegue, mas ele nunca foi numa carvoaria, ele nunca passou o que meu pai passa. Então, acho que estar na política é isso pra mim, entendeu? Não, sim, eu concordo. E voltando na Grécia Antiga, né, os pensadores antigos falam claramente ao longo da história que a política está em tudo. Desde você levantar e escolher o pé direito ou esquerdo para pisar fora da cama, né? Então, a política está em tudo. Mas, assim, claramente, você representa uma parcela da população brasileira, digamos, a esmagadora maioria. Sim. Né? Hoje no Brasil, se a gente pegar a população rica, milionária, a gente pega os poucos, né? Mas, infelizmente, a gente vê que lá dentro, eles são a maioria. Sim. Então, assim, o Brasil hoje, no meu ponto de vista, ele necessita de pessoas que unam forças e sejam aquela sementinha, vamos dizer, um joio positivo, sim, né? Que chega ali e falou, fulano, vem cá, vamos fazer isso aqui, vamos mexer nisso aqui, e o que você acha disso aqui? E começar a disseminar isso. Corromper ao contrário, né? Corromper ao contrário, por quê? A gente vê uma corrupção tão negativa e, pra mim... né, acho que a nossa Constituição ela é linda. Não precisava nem ter mais lei. Ela é linda. Tanto é que ela travou em 88, não precisou mexer. O que
desculpa a palavra, mas o que fode no Brasil é o brasileiro. E faz umas emendas pra estragar a Constituição, Pra às vezes, ferrar a né? Constituição. Então, acho que ela tá muito bonita, vamos estragar. Entendeu? Ou seja, o jeitinho brasileiro, a gente não aprendeu no berço, a gente aprendeu vendo na televisão os políticos. O cara que deveria dar o exemplo lá em cima, dá um jeitinho brasileiro pra tirar o filho daqui, pra mexer naquilo ali que não é dele, entendeu? E o brasileiro vem lá de baixo. Aí o que acontece? Ensina-se as crianças de hoje, não vamos discutir política. Que isso? Tem que discutir política. Exatamente. Eles têm que saber o que é certo e o que é errado. E tem que fazer o que você tá falando. É uma corrupção contrária. É chegar lá dentro de um plenário e mostrar que, ó, eu sou a minoria, mas eu vou defendê-la até o fim, como diz Aristóteles, né? Discordo do que você diz, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer. Vou chegar lá, eu vou te representar. Quando eu falei, comentei no início aqui da nossa entrevista que todo mundo tem o seu valor, é que me entristece ver essa minoria ser comprada lá dentro. E talvez o brasileiro esteja cansado disso. Vou votar em fulano, X, pum, votei, esse é o bom. Chega lá, não passa nem 2 anos, já é escândalo. Eu acho que até nem é parte dessa minoria, que é a maioria comprada. Que se a gente pegar assim, mas a gente não sabe toda a corrupção que existe, né? Mas assim, a gente não sabe um pouquinho, mas eu acho que o que explode, o que a gente tem conhecimento maior, são as parcelas que estão lá desde sempre. E que geralmente ainda sobressai depois, como não fiz parte, fez. Você pegar a parte de mensalão, essas épocas todas que vêm desde essas corrupções, desde a ditadura militar, aliás, corrupção aqui desde que branco pisou aqui nessa terra e aí já desandou. Desde a chegada dos portugueses. Mas assim, você vê ali pegar e olhar todos os escândalos de corrupção, quando a gente sabe, é um escândalo muito grande. Mas até chegar ali, aí você vê e você toma lado de A, você toma lado de B, e aí depois você vê aquilo tudo, você olha no final, peraí, foi esse aqui que pagou pra aquele e eu tava do lado desse. Mas quando você vê isso acontecendo, a gente percebe que há uma maioria constituída, que essa maioria se reveza entre si, ou seja, a República do Café com Leite nunca acabou, agora é a sua vez, agora é a minha, se não der pra ser a sua, agora é a minha, a gente se une. O voto de cabresto ainda existe. Na minha cidade, por exemplo, eu tenho certeza que vai ter cabo eleitoral que vai chegar para trabalhador e falar assim, ó, se, não sei não, mas se ela ganhar, capaz que vai ter fábrica que vai embora. Pro trabalhador não votar na cara que representa ele, que parece com ele, que parece que é irmão dele, e continuar votando nesses caras que não sabem da nossa vida. Então, infelizmente, é isso que acontece. E você falou uma coisa interessante aí da questão, né? Você citou rapidamente a questão negra no Brasil. Dentro desse escopo que a gente está discutindo aqui agora, eu acho importante ressaltar que não é apenas a parte negra que sofre essas represárias políticas. Não. Nós temos também os trabalhadores brancos, porque por ser da área da educação, eu vejo muito essa militância que também às vezes é passada de uma forma distorcida aos nossos jovens, porque eles são os nossos reprodutores. Sim. Né? E é passado muito a questão de militância negra, o negro sofre, o negro isso. Claro, sofrem sim, mas espera aí, também temos uma parcela de branco, pardo, amarelo, azul, violeta que também sofrem. Violeta, porque não, sim, porque a questão hoje, eu não vejo mais a parte em escopo político, tá? Mais a questão da discrepância negra, mas sim do pobre, do trabalhador. É porque existe uma coisa, existe uma coisa que, tipo assim, existem os movimentos todos, eu vou precisar explicar um pouquinho essa questão, essas diferenças. Explica pra gente, porque muita gente não entende de política, né? Inclusive dentro do próprio movimento negro, a gente tem até o nome Movimento Negro Unificado, mas não é, são vários movimentos negros, são vários movimentos LGBT, vários movimentos feministas. Porque dentro do próprio movimento negro existe um grupo que é mais liberal, né, liberal politicamente mesmo, que é de enriquecer, empreendedorismo, pretos no topo e produtos para negritude, etc. E existem aqueles, um grupo que no meu caso mesmo, que é o que pensa a questão de classe, tanto no feminismo quanto na questão negra. Não dá para dissociar eu falar em pobre ou falar em preto sem pensar a luta de classes no Brasil. A questão negra no Brasil, ela é diferente de qualquer, se você for chamar de pós-modernismo ou qualquer outra coisa. Porque a questão negra no Brasil, ela começa com a questão da classe. Porque como é que a gente se constitui a classe? Quem domina, quem é dominado, quem trabalha, quem manda trabalhar.
Como é que o preto surge no Brasil, o pardo surge no Brasil, ou seja, a população negra surge no Brasil? Sendo trazida para trabalhar forçadamente, sendo escravo, e aí isso se perpetua. Então a gente já começa a pensar a questão negra, eles chegaram no Brasil para serem escravos e para serem pobres. E depois, não tinha como subir na escadinha. Não tinha como subir, e negro era proibido de adquirir terra. A lei da compra e venda da terra, depois que parou as capitanias hereditárias e tal, depois as leis ela vem impedindo que negros fossem proprietários, mesmo com a libertação da escravidão. E aí, quando vem os italianos substituir a mão de obra negra para ser remunerada, os pretos são jogados, você tem que ir embora. Peraí, eu vou para onde? Ou para um canto de cidade que forma as favelas, ou para um canto que forma os quilombos, só que era proibido. A polícia ainda ia lá te impedir, não deixar, e aí vai perpetuando. O que você vai fazer? Descarregar um caminhão, vai limpar um banheiro, desentupir uma privada. Seu filho vai fazer o quê? Ué, isso também. E o filho do seu filho? Ué, isso também. Entendeu? Enquanto o filho do branco, que eu falo branco, descendente europeu, sim. Ele tá indo pra Europa, ele tá indo conhecer museu, ele tá indo viajar de avião, o preto ele tá ali de cabeça baixa pensando como é que eu vou arrumar dinheiro para comer amanhã. Então a questão da classe, da raça no Brasil, ela não tem como ser discutida separando uma coisa da outra. A gente vai falar, mas tem os pretos ricos? Quantos? Papo foda, mano. Não. Quantos pretos ricos temos no Brasil? Então isso é um traço, não tem estatística para colocar isso, entendeu? E se você pegar, não existe estatística hoje em pesquisas, né, pelo menos no meu conhecimento, dessa discrepância negra que é rica. Deixa o like. Né? Eu acho interessante você citar esse ponto de vista no meio do nada, né? Deixa o like. Continua. Deixa o like. Eu acho interessante você falar desse ponto racial, porque igual eu falei no início, ela é passada de uma forma completamente deturpada aos nossos jovens. Então a gente precisa começar a usar a mídia de uma forma positiva da forma que ela não é. Exatamente. Sabe? Igual eu vejo muito algumas emissoras que a gente não pode falar, mas vai aparecer o nome dela aqui embaixo. Eu posso. Vou colocar aí, ó, uma fotinha. Por conta de quê? Eles passam telenovelas, passam jornais, do qual vitimizam uma classe, mas não mostra de fato o que ela está vivendo. Aí o que acontece? Nós crescemos com uma sociedade que fala, não, mas espera aí, vamos parar de vitimizar negro, porque não é assim não. Mas por quê? Porque eles não entenderam isso ainda. Eles não viram o foco do que está acontecendo. É porque o negro foi vitimizado. Então não é só vítima mesmo. Não, isso é bobeira. E assim, além de ser vitimizada, a nossa história ela foi roubada e contada por quem não queria que contasse quem a gente era. Eu penso aqui, se a gente pensar em Minas Gerais, eu criei, quando eu fui para a faculdade, um coletivo chamado Coletivo Negro Mestre Ambrósio. Hoje ele até existe com pessoas que estudam na USP, na Unifal, em diversos locais, que são discussões para colocar o nome de negros que estão de fora da história dentro da história. Uhum. E também para a gente discutir o racismo, até para a pessoa na universidade, até para quem denunciar, alguém que ele confia, vou naquele grupo e vou denunciar. Mas por que ele chama Mestre Ambrósio? Pouquíssimas pessoas sabem a história. Todo mundo conhece Zumbi dos Palmares. Sim. Todo mundo. Mas ninguém sabe quem é o rei Ambrósio, Mestre Ambrósio, ou o pai Ambrósio. E não querem, porque foi um projeto. Se você falar em Chico Rei aqui no Minas Gerais, todo mundo sabe quem é, que era o rei do Congo, que pegou pepitas de ouro lá, enriqueceu, ele também depois tinha escravos que amavam ele comprou a mina de ouro, etc. Que é essa história que contaram, porque é muito bonito, não é? Empreendedor, o Chico Rei, ele trabalhou muito e ficou rico. Então você também tem que trabalhar de cabeça baixa, obedecer, trabalhar igual um cavalo, mesmo com o chicote nas costas, porque você vai ficar rico. Esperar a sorte. Mas vamos ver agora a do Mestre Ambrósio, que foi escondido na história, tanto que o quilombo do Ambrósio, o primeiro quilombo foi na Cidade de Cristais, o mapa foi desenhado ao contrário, e aí tem um mestre de capoeira, o grande Zé Vitor, que ele fala assim, quem é que desenha mapa ao contrário? Se o rio tá descendo, o mapa para baixo, gente, não tem como desenhar ao contrário. Foi um projeto para esconder o quilombo. Falei igual o Bolsonaro. Que horror. E aí, o que aconteceu? Esse mestre Ambrósio, ele na verdade ele tinha os quilombos, tão grandes, era o segundo Zumbi dos Palmares do Brasil, porque desde a região de Cristais até o norte de São Paulo, que na época ainda era discutido se era São Paulo ou se era Minas ali. E aí passa por Três Pontas, que ainda tem um quilombo lá em Três Pontas, tem a Serra de Três Pontas, tem resquícios desses quilombos. Esses quilombos dele, eles eram escondidos entre serras, mas eles tinham as pessoas que olhavam ali por cima da serra de onde estava vindo todo mundo. E ninguém achava os quilombos do Ambrósio. Por nada na vida. Por que ninguém sabia onde que era?
Porque enquanto o Brasil produzia cana-de-açúcar, produzia café, minerava ali o ouro e produzia milho, os quilombos do Ambrósio tinham só 7 tipos de feijão. Ele tinha uma fama de pai Ambrósio, cuspiu no chão, nasce um pé de feijão. Tinha 7 tipos de feijão, tinha couve, tinha verdura, tinha fruta. Nada que enriquecesse. Mas o que acontece? O que as pessoas precisam? Comer. Os vizinhos brancos, mais pobres, que não eram grandes latifundiários, trocavam arma, trocavam ouro, trocavam outras coisas, trocavam roupa com eles, em troca de comida diversificada. E essa comida diversificada sustentava todo mundo da região. Quem é que vai entregar para o governador que o quilombo está ali para destruir o quilombo e plantar café? Ninguém. E aí o que acontece? Quando descobrem o quilombo depois, e aí tem várias guerras, o mestre Ambrósio o pai Ambrósio passa a ser rei Ambrósio, porque ele organiza as ofensivas, as guerras, e eles lutam muito e ainda conseguem sobreviver, diversos dos seus descendentes, e a gente fala que nós, de Minas Gerais, negros, somos descendentes de Ambrósio, porque nós somos lutadores, a nossa história é linda. Então, eles foram vítimas da escravização, mas ninguém deu de presente uma libertação ou uma terra, não teve reforma agrária, pelo menos nos Estados Unidos, né? O norte vence o sul, tem um burro e um pedacinho de terra. Aí você fez um livro sobre... Não, do Mestre Ambrósio a gente não fez o livro, eu tento fazer um filme que a pandemia não deixou o terminar. Livro, o tema dele qual seria? Violência doméstica contra mulheres rurais, que também perpassa pela reforma agrária. Vou deixar o link na descrição também para vocês verem. Agora, eu ia trazer um para mostrar, mas eu não tenho mais, gente, que os meus para começar a finalizar. Tá bom, excelente. Só na editora agora que dá para comprar. Pra gente começar a finalizar esse podcast, que já tá no 30 minutos já. Vamos começar a finalizar aqui, ó. Para quem não entende muito de política, você é pré-deputada federal. Isso. Explica pra gente assim, um resumo do que um deputado federal faz para quem não entende, para quem é meio leigo. E as suas propostas. Beleza. É todo seu. Vamos lá, então. O que um deputado federal faz? Bom, esse ano a gente vota para presidente, né, para governador, para senador, deputado federal e estadual. Só pode votar dentro do seu estado, viu, gente? Tá? Para federal e estadual e senador. Governador, só presidente que você vota para qualquer lugar que você quiser. Deputado federal é o seguinte... vamos chegar mais perto de você. Sabe aquele representante de sala na escola que pode falar para o professor o que o povo quer? Então, o deputado federal é como se o professor fosse o presidente que vai executar ali tudo que vai ser feito, e o deputado federal é aquela pessoa que ele escreve as propostas de lei, e ainda tem um detalhe que ele tem que fazer o presidente da Câmara aceitar colocar em votação. E aí ele faz alianças ali para votar a favor do projeto dele ou não, ver quais são os melhores projetos. Então, ou seja, as leis que definem sua vida, seu salário, que ajuda para você vai combater a inflação, ou se não, isso tudo está dentro do que um deputado federal faz. E também fiscaliza se o presidente está fazendo de acordo com o que tem que ser feito, né? Se está cumprindo a lei, etc. Nesse sentido, o que a gente coloca... Assim, as minhas pautas, elas vão muito nessa questão. Eu penso muito, primeiro, a questão do trabalho. Eu falei que da questão das classes e tal, da negritude, da mulher. Eu penso em todas essas questões de pessoas. Da sua essência, assim, exatamente. Né? Porque a minha essência é isso, é uma pessoa pobre. Que conseguiu estudar, que conseguiu entender certas questões. E dependia de políticas públicas, que eu sempre ralei, meu pai sempre ralou, mas sem essas políticas públicas eu não conseguiria. Então, o que a gente quer? Não é que um chegue lá e represente. A gente quer sentir que nós estamos chegando. Então, não é só em mim, sabe? Vai votar na Giza, mas vota no deputado estadual também, que te representa, que passou pelo que você passou. E as nossas pautas principais são... na questão do trabalhador, eu vou lutar muito para revogar as reformas trabalhistas, a mini-reforma trabalhista, a reforma da Previdência, porque é impossível. A gente falou de escravidão, a primeira coisa que eles falavam era, na crise, precisamos cortar direitos, porque você tem que escolher ou ter emprego ou ter direito. Pô, gente, desde a época da escravidão negra, tinha emprego, tinha muito emprego, o povo trabalhava e não tinha direito, mas vamos voltar para aquilo? Sabe, a gente tem que pensar em progredir. Como é que se progride? Com a pessoa tendo direito, com a pessoa podendo trabalhar, sendo respaldada, resguardada. Hoje aumentou o número de microempreendedor individual. Mas não é que aumentou gente empreendendo, aumentou gente desempregada que para conseguir uma faxina ou ser servente pedreiro e ninguém paga o INSS dele, ele precisa tirar o MEI. Então são pessoas desempregadas que estão sofrendo e ainda precisamos arcar com ela por conta própria.
A nossa ideia principal é a proteção do trabalhador, a criação, geração de emprego e renda, desde que o trabalhador seja digno. Porque só trabalhar sem dignidade não é bonito, não é todo trabalho que é digno. Porque tem patrão que tá lá na Europa, todo rico, vendendo café aí especial 29 mil, escravizando a pessoa lá na roça, jogado no galpão, e isso eu falo porque eu vejo, porque eu vou lá. Também uma proposta sua sobre asfaltamento das ruas, como é que é? Explica pra gente melhor isso aí. De assaltamento das ruas? Ouvi algo assim, uma proposta sua? Deixa eu ver o que foi. Não, Os buracos de rua, assim, esse tipo de coisa. Tá. Não, a gente pensa. Ou estrada de terra, não lembro. São algumas estradas de terra. Sim. Que a gente pensa assim, por exemplo, a pessoa mora numa a questão de segregação espacial e trabalhar com os ministérios das cidades, porque as cidades elas precisam ser planejadas. Às vezes as o cidades, plano diretor, exatamente. As cidades elas não podem crescer desordenadamente, porque às vezes tem um pequeno bairrozinho aqui e depois crescem fábricas aqui do lado e a pessoa não respira, ou então pessoas vão morar em um lugar, ela não consegue chegar, não chega um carro porque aquele lugar não é asfaltado, a árvore é plantada onde a pessoa bem entende, então é isso. Né? Então é pensar as cidades para que elas possam crescer de forma ordenada e de que todas as pessoas, inclusive as da periferia e do centro, possam se locomover, que eu moro na periferia e trabalho do outro lado, mas que eu consiga ter uma passagem digna para quando chove, etc. É o que você falou, dignidade até mesmo para se locomover. Sim, mas não pensa que estou fazendo promessa falsa, gente. Isso aí é questão de prefeito e vereador, tá? Então é que eu participo do plano diretor e do ordenamento das cidades. E vai então, ter alguém que lute, né? Para quem gostou das propostas. Essa foi a Giza. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com você hoje. Eu amei estar Muito aqui. obrigado. Curtam, compartilhem, comentem. Com certeza ela vai voltar aqui novamente pra gente continuar, que é um papo que a gente faria mais uns 30 podcasts aí. Tá joia? Tem algum link aí, alguma coisa o pessoal te achar, pesquisar? Vamos deixar os links, mas Giza, com Z, Giza Alexandre, você encontra diversas coisas. Eu escrevo também para vários blogs, vários sites, dá para ver lá o que eu penso, o que eu escrevo sobre questão de trabalho infantil, defesa dos direitos humanos, várias questões. Então é só procurar lá Giza Alexandre no Google que você vai achar. E eu sou meu livro da editora Cotter. Então dá para achar lá o livro Vozes do Campo, que a gente tem propostas. Dentro do livro ele tem soluções para o problema da violência doméstica. Depois um link confiável de compra, que a gente possa postar também. Da própria editora, pode colocar. Excelente. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um Insanicast para você. Terceiro convidado aí, ó, em breve vai ter mais. Comenta aí o que você achou e convidados. Valeu, tchau. Até a próxima.